O vento cortante atravessa os vales montanhosos de Gévaudan. É verão de 1764, mas o frio da madrugada congela até os ossos. Uma jovem camponesa caminha sozinha, levando um cesto de lenha. De repente, um silêncio absoluto cai sobre o campo. Nenhum pássaro canta, nenhum cachorro late. Apenas o som de passos pesados na relva molhada. Das sombras surge uma criatura, descrita como maior que um lobo, com corpo musculoso, focinho alongado e pelos escuros manchados de vermelho. Os olhos brilham na penumbra como brasas acesas. A jovem não tem tempo de gritar. O ataque é brutal, rápido, e o vale volta ao silêncio. Agora quebrado apenas pelo eco distante de um corvo. Esse foi apenas o primeiro de muitos episódios que aterrorizariam a região. Em poucos meses, dezenas de vítimas surgiriam, sempre com marcas idênticas, gargantas dilaceradas, corpos abandonados nos campos. O povo falava em um monstro enviado pelo próprio inferno. Já os nobres e autoridades buscavam explicações mais racionais, mas igualmente aterrorizantes. Um lobo gigante, um animal desconhecido, ou até mesmo uma fera treinada por mãos humanas. O mistério da besta de Gévaudan atravessou séculos, inspirou lendas, alimentou o medo coletivo e atraiu a atenção do próprio rei da França. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que rondava aqueles vales isolados. Estaríamos diante de uma fera real, um caso de histeria coletiva, ou algo além da nossa compreensão? Essa é a história que vamos desvendar. No século XVIII, a região de Gévaudan fazia parte do interior rural da França, um território marcado pela pobreza, isolamento e forte religiosidade. Era um lugar de montanhas escarpadas, vales profundos e pequenas aldeias espalhadas. A paisagem era bela, mas também dura. Os invernos eram longos, os campos pouco férteis, e a vida camponesa exigia esforço constante para sobreviver. A comunicação com os grandes centros era lenta. Paris parecia um mundo distante, e até mesmo as cidades maiores, como Lyon, estavam fora do alcance da maioria dos habitantes. Nesse ambiente isolado, as tradições e superstições tinham enorme peso. Os sermões dominicais e os rumores que circulavam nas feiras moldavam a visão de mundo. As pessoas acreditavam firmemente em forças sobrenaturais, em demônios que podiam assombrar os campos, em sinais divinos que se manifestavam por meio de catástrofes ou aparições. Foi nesse contexto que surgiram os primeiros relatos da chamada Besta de Gévaudan. Em 1764, camponeses começaram a relatar ataques estranhos contra mulheres e crianças. Não era incomum encontrar lobos nos campos franceses. Eles já haviam causado mortes ocasionais em aldeias remotas. Mas havia algo diferente nesses ataques. O número de vítimas aumentava rapidamente. As descrições do agressor eram sempre assustadoras. Um animal de tamanho descomunal, rápido, feroz, que parecia escolher suas vítimas com inteligência. O medo se espalhou como fogo. Famílias deixaram de trabalhar sozinhas no campo. Pais proibiam os filhos de atravessar florestas. Muitos acreditavam que se tratava de um castigo divino pelos pecados da comunidade. Outros viam o episódio como sinal do fim dos tempos. As crônicas locais registraram o desespero. Missas especiais eram celebradas para pedir proteção divina, e procissões percorriam as vilas para afastar o mal. Ao mesmo tempo, as autoridades começaram a se preocupar. O número de mortes não podia mais ser ignorado. O caso logo ultrapassou os limites de Gévaudan e chegou aos ouvidos de nobres regionais. Relatórios oficiais começaram a circular. O que antes parecia apenas superstição camponesa passou a ser discutido em salões aristocráticos. A imprensa da época, ainda em crescimento, começou a relatar os ataques, transformando a besta em assunto nacional. Era um período em que a França atravessava mudanças sociais e políticas. O reinado de Luís XV enfrentava críticas e a monarquia buscava formas de demonstrar sua autoridade. Nesse cenário, a decisão do rei de enviar caçadores reais a Gévaudan tinha também um peso simbólico. Mostrar que o poder da coroa se estendia até as regiões mais distantes. A luta contra a fera não era apenas uma questão de segurança pública, mas também uma afirmação política.
Enquanto isso, na vida cotidiana dos aldeões, o pânico continuava. As mulheres eram as vítimas mais frequentes, muitas vezes atacadas quando cuidavam dos rebanhos ou buscavam lenha. Crianças também foram alvos recorrentes, aumentando ainda mais a sensação de impotência da população. Os relatos falavam em corpos encontrados com sinais brutais de violência, detalhes que alimentavam a crença de que o animal não era apenas um predador comum. O ambiente estava preparado para que o mistério tomasse proporções extraordinárias. O isolamento geográfico, a religiosidade intensa, o medo de lobos e a tensão social se misturaram, criando o cenário perfeito para a lenda nascer. O verão de 1764 marcou o início de uma sequência de ataques que rapidamente chamou a atenção de toda a França. O primeiro caso amplamente documentado ocorreu em junho, quando uma jovem camponesa foi surpreendida enquanto cuidava do gado. Seu corpo foi encontrado com ferimentos profundos, especialmente na região do pescoço. Testemunhas relataram ter visto um animal de grande porte rondando os campos. A notícia correu de aldeia em aldeia, semeando pavor. Nos meses seguintes, outros ataques se sucederam. Em quase todos, as vítimas eram mulheres ou crianças, muitas vezes sozinhas em tarefas diárias. O padrão parecia claro. A criatura preferia alvos indefesos. Os relatos descreviam sempre um animal parecido com um lobo, mas muito maior, com orelhas eretas, peito largo e cauda longa. Alguns diziam que tinha manchas avermelhadas no dorso, como se estivesse constantemente coberto de sangue. As crônicas paroquiais registraram os funerais em tom de tragédia coletiva. Os padres descreviam a besta como um instrumento do mal. Sermões inflamados pediam penitência e vigilância. O povo, assustado, passou a ver sinais de mau agouro em qualquer detalhe da natureza. Corvos sobrevoando os campos eram interpretados como mensageiros da morte. A cada novo ataque, o medo aumentava. Pequenos grupos de aldeões armados tentaram caçar a criatura, mas sem sucesso. O animal parecia escapar de todas as emboscadas. Sua agilidade era descrita como sobre-humana. Alguns acreditavam que ele possuía uma inteligência incomum, quase humana, escolhendo sempre o momento perfeito para atacar e desaparecer. Em outubro de 1764, o número de mortos já ultrapassava a dezena. A situação tornou-se insustentável. Autoridades locais enviaram relatórios oficiais aos nobres da região, e o caso chegou até Paris. A imprensa parisiense, fascinada pelo mistério, passou a publicar artigos sobre a besta do Gévaudan. O tom dos textos misturava curiosidade e horror, o que apenas amplificava a sensação de que um mal sobrenatural assolava o interior do país. Nesse momento, Luís XV decidiu intervir. Para muitos, a decisão do rei mostrava que o mistério havia deixado de ser apenas um problema regional e se transformado em uma questão de prestígio nacional. O monarca enviou caçadores experientes e soldados para enfrentar a ameaça. Entre eles estava Jean-Charles Denneval, famoso caçador de lobos, acompanhado de seu filho. Eles chegaram à região em fevereiro de 1765, acompanhados por grande expectativa popular. As caçadas oficiais mobilizaram dezenas de homens, cães de caça e armas. Várias emboscadas foram montadas nas florestas. Ladrilhos foram espalhados para marcar pegadas. Sinos das igrejas davam o alarme quando a besta era avistada. Mas apesar de todos os esforços, o animal parecia sempre escapar. Alguns caçadores relataram tiros certeiros que não surtiram efeito, alimentando a crença de que a criatura era invulnerável. Enquanto isso, as mortes continuavam. Cada novo ataque era narrado em detalhes pelas crônicas locais. Em março de 1765, uma jovem de 12 anos, chamada Jeanne Boulet, tornou-se uma das vítimas mais famosas. Seu corpo foi encontrado dilacerado, e o episódio foi amplamente divulgado em panfletos e jornais. A figura da besta ganhou contornos quase míticos, representada em gravuras como um monstro híbrido entre lobo e demônio. O fracasso dos primeiros caçadores levou o rei a substituir Jean-Charles Denneval por outro especialista, François Antoine, tenente das caçadas reais.
Em setembro de 1765, Antoine conseguiu abater um grande lobo, de tamanho impressionante. O animal media mais de 1,70 metros de comprimento e pesava cerca de 60 quilos. Seu corpo foi exibido como troféu, e o caçador recebeu recompensas da coroa. Por um breve período, acreditou-se que a ameaça havia terminado, mas a calma durou pouco. Poucas semanas depois, novos ataques ocorreram, semelhantes aos anteriores. O pânico voltou com força ainda maior, pois agora parecia que nem mesmo a vitória real havia solucionado o problema. Para muitos, estava claro que a besta não era um lobo comum. Talvez fosse mais de um animal. Talvez fosse algo que desafiava toda explicação. Entre 1764 e 1767, estima-se que mais de 100 pessoas tenham sido mortas e muitas outras feridas. O número exato varia conforme a fonte, mas todas concordam que se tratou de uma onda de violência sem precedentes. A população de Gévaudan viveu em estado constante de terror por mais de 3 anos. Os relatos continuavam a se multiplicar. Camponeses afirmavam ter visto a besta caminhar ereta, como um homem. Outros diziam que ela possuía garras metálicas, como se fosse armada por mãos humanas. Havia também quem jurasse que o animal podia desaparecer no meio da floresta, como um espírito. Os ataques persistiram até 1767, quando finalmente um caçador local, Jean Chastel, conseguiu matar uma criatura descrita como a verdadeira besta. Segundo a tradição, ele utilizou balas abençoadas para derrotá-la. Um detalhe que reforçou ainda mais o caráter lendário da história. Apesar disso, o mistério nunca foi completamente resolvido. O corpo abatido por Chastel não foi preservado de maneira adequada. E os relatos sobre suas características variam. Alguns afirmam que era apenas um lobo grande. Outros acreditam que se tratava de um animal exótico, talvez um híbrido entre cão e lobo. O certo é que após a morte dessa criatura, os ataques cessaram. A história da besta de Gévaudan ficou gravada na memória coletiva da França. Ela não apenas representou o medo de um inimigo desconhecido, mas também refletiu a tensão entre fé e razão, superstição e ciência, campo e corte real. Até hoje, permanece como um dos maiores enigmas da história europeia. À medida que os ataques se acumulavam e as explicações oficiais fracassavam, surgiram diversas hipóteses para tentar compreender o fenômeno. O caso da besta de Gévaudan transformou-se em um campo de batalha entre crenças religiosas, lendas populares, observações científicas e teorias conspiratórias. A primeira explicação, naturalmente, foi a mais óbvia. Tratava-se de um lobo. Lobos eram comuns nas florestas da França do século XVIII e já haviam causado mortes no passado. Mas a escala dos ataques chamava a atenção. Nunca antes, uma única criatura teria ceifado tantas vidas em tão pouco tempo. Além disso, os camponeses estavam acostumados a identificar lobos comuns. A insistência deles em afirmar que a fera era diferente despertava dúvidas. Alguns caçadores e cronistas descreviam a besta como um animal de aparência híbrida. Havia relatos de orelhas pontudas, como as de um cão, mas corpo alongado, como o de uma hiena. Outros falavam de listras escuras no dorso, algo incomum em lobos europeus. Essa diversidade de descrições levou alguns pesquisadores modernos a levantar a possibilidade de que se tratasse de um animal exótico, talvez trazido de navio por colecionadores. Uma hiena, por exemplo, poderia causar grande estranhamento entre os camponeses e apresentar força suficiente para matar humanos. Outra hipótese recorrente era a de que não se tratava de apenas um animal, mas de vários. Isso explicaria a continuidade dos ataques, mesmo após a morte de grandes lobos caçados oficialmente. As crônicas sugerem que grupos inteiros de predadores poderiam estar envolvidos, mas a imaginação popular preferiu concentrar todos os horrores em uma única criatura, transformando-a em símbolo do mal. No entanto, algumas versões foram além da zoologia. Para parte da população, a besta era um castigo divino. A religiosidade intensa da época interpretava cada tragédia como sinal dos céus. As pregações dominicais ressaltavam a necessidade de arrependimento coletivo. Alguns sacerdotes afirmavam
que o demônio havia se manifestado em forma de fera para punir os pecados dos camponeses. Essa visão encontrou eco em um povo habituado a ver o sobrenatural como parte do cotidiano. Ao mesmo tempo, começaram a circular teorias mais obscuras. Havia quem acreditasse que a besta fosse, na verdade, uma criação humana. Talvez um animal treinado por alguém com intenções perversas. Alguns boatos apontavam para caçadores que poderiam ter cruzado cães com lobos, criando um híbrido de grande agressividade. Outros falavam de nobres locais que usavam a fera como instrumento de terror, mantendo assim o controle sobre a população. No século XX, estudiosos retomaram o caso com métodos mais modernos. Pesquisadores de história natural analisaram descrições antigas e sugeriram que os ferimentos relatados combinavam mais com ataques de grandes predadores, como leões ou leopardos. Mas a presença desses animais na França rural do século XVIII parece improvável, a não ser que algum exemplar tivesse sido trazido de forma clandestina. A hipótese de histeria coletiva também ganhou força. Segundo essa visão, alguns ataques iniciais podem ter sido causados por lobos comuns. O pânico subsequente teria amplificado cada incidente, transformando-os em algo maior. A imaginação popular, alimentada por sermões, boatos e panfletos, teria dado forma a uma criatura mítica. Isso explicaria as descrições divergentes e o prolongamento do medo, mesmo após a morte de grandes animais. O confronto entre fé e ciência ficou evidente em cada tentativa de interpretação. Para os religiosos, não havia dúvida. O mal estava presente de maneira literal. Para caçadores e estudiosos, o desafio era encontrar uma explicação natural. No entanto, nenhuma das teorias conseguiu encerrar definitivamente o caso. O ponto de maior tensão veio em 1765, quando François Antoine apresentou ao rei o lobo gigante que havia abatido. Por alguns meses, acreditou-se que o mistério estava resolvido. Mas o retorno dos ataques colocou em xeque a autoridade da monarquia. A imagem de um poder real incapaz de proteger os súditos era perigosa. Por isso, os registros oficiais posteriores ao abatimento final por Jean Chastel foram tratados com cautela, talvez até exagerados, para garantir que a narrativa de vitória prevalecesse. Assim, o clímax dessa história não foi apenas a luta contra uma fera. Foi também o choque entre diferentes maneiras de compreender o mundo. De um lado, o imaginário medieval tardio, ainda carregado de superstição. De outro, o iluminismo em ascensão, buscando explicações racionais para todos os fenômenos. A Besta de Gévaudan surgiu justamente no ponto de encontro entre esses dois mundos, onde nem a fé nem a ciência conseguiram dar uma resposta definitiva. O resultado foi a criação de um mito que atravessou séculos. Um enigma que se mantém porque nunca foi totalmente solucionado. Um espelho da fragilidade humana diante do desconhecido. O que realmente sabemos sobre a Besta de Gévaudan? Os documentos históricos confirmam que entre 1764 e 1767 houve, de fato, uma onda de ataques violentos na região, resultando em dezenas de mortes. Relatórios de autoridades locais, registros paroquiais e até despachos da corte de Luís XV descrevem o terror que assolou o interior da França. Portanto, a base do relato não é lenda. Pessoas reais foram mortas, e o medo coletivo foi registrado em fontes oficiais. O que permanece incerto são os detalhes. O número exato de vítimas varia conforme a fonte. Algumas listas falam em mais de 100 mortos, enquanto outras reduzem esse número. Também não há consenso sobre a aparência da criatura. Descrições variam de um lobo enorme a um animal com características exóticas, possivelmente uma hiena ou até um felino. A falta de restos preservados impossibilita uma identificação definitiva. Quanto à versão oficial, François Antoine realmente abateu um grande lobo em 1765 e o animal foi exibido em Paris. Os registros descrevem medições impressionantes. No entanto, ataques continuaram após esse episódio, o que sugere que aquele não era o único predador. 2 anos depois, Jean Chastel matou outro animal,
considerado na época a verdadeira besta. Mas a documentação sobre esse último exemplar é vaga, e sua pele ou ossos nunca chegaram a museus, deixando margem para especulação. O elemento sobrenatural, como a ideia de um monstro demoníaco ou de balas abençoadas usadas por Chastel, pertence claramente ao campo da lenda. Essas versões refletem a mentalidade da época, quando fenômenos inexplicáveis eram frequentemente associados ao divino ou ao maligno. Em resumo, os ataques e mortes são fatos comprovados. A identidade da criatura permanece incerta. A narrativa de uma única besta invencível parece mais fruto da construção coletiva do medo do que de um registro zoológico preciso. A história da besta de Gévaudan permanece como um dos episódios mais enigmáticos da França do século XVIII. Entre registros oficiais, rumores populares e crônicas religiosas, construiu-se uma narrativa que desafia até hoje nossa compreensão. Sabemos que mortes ocorreram, que o medo foi real e que a coroa francesa mobilizou caçadores e soldados. Mas a identidade da criatura nunca foi totalmente esclarecida. Esse mistério nos mostra como a linha entre fato e lenda pode ser tênue. A mesma comunidade que chorava suas vítimas também criava imagens fantásticas, ampliando o terror com descrições cada vez mais sobrenaturais. O caso revela não apenas o medo de uma fera, mas também a luta de uma sociedade entre tradição e modernidade, entre superstição e razão. Talvez a verdadeira besta fosse a soma do desconhecido com a imaginação humana. Um reflexo de como reagimos diante daquilo que não conseguimos explicar. E, séculos depois, continuamos fascinados porque, em última instância, a pergunta permanece aberta. Quem, ou o que, foi realmente a besta de Gévaudan? E você? Acredita que se tratava apenas de lobos, de um animal exótico ou de algo que escapa às explicações racionais?